Graças e paz, irmãos. Glória a Jesus. Estamos aí já há 8 dias, referente aos 12 dias de oração para os 12 meses de vitória. Eu creio que Deus tem te abençoado grandemente nesses dias e hoje não será diferente. Principalmente porque nós teremos também, além da palavra, além da oração pelo mês de agosto, nós também teremos a Santa Ceia do Senhor, que é a nossa comunhão com Cristo, com os irmãos, com a igreja, e eu tenho certeza que será um tempo de bênção nesta noite aqui, e o seu coração vai se alegrar bastante nesta noite. Mas antes de qualquer coisa, nós temos uma palavra para deixar para você neste mês de agosto de 2007. Nós vamos falar sobre o tema que Jesus expulsa um demônio em Cafarnaum, né? Isso aí já era um anoitecer. E diz assim a palavra de Deus: e desceu a Cafarnaum, cidade de Galileia, e os ensinava no sábado. E admiravam-se a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? O homem começou a exclamar: vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus, dizia o demônio. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhes fazer mal. E veio o espanto de todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquelas cidades. Lucas 4, de 31 a 37. Lucas 4, de 31 a 37, queridos. Eu quero te dar uma introdução aqui, queridos. Esta foi a primeira vez que Jesus expulsa um demônio, e também a primeira vez que isto acontecia com autoridade. Até aqui a humanidade, o povo que estava ao seu redor, pensava que os problemas, doenças e vícios e etc. era punição de Deus para aqueles que desobedeciam à lei mosaica, a lei de Moisés. Jesus mostra a partir deste momento que os problemas da humanidade não são punição de Deus, mas sim podem ser muitas vezes a ação demoníaca na vida daqueles que vivem afastado de Deus. Se você está afastado de Deus, alguém está perto de você, e não é Deus. Se não é Deus, a Bíblia é clara que o inimigo está tentando se apoderar da sua vida. Muitas vezes somos tentados a pensar que é Deus quem faz todas essas coisas erradas e más na nossa vida. Então é muito bom nós começarmos a mudar o nosso conceito, queridos. Começar a dar uma olhadinha, dizer: tudo a culpa é de Deus. E na realidade a culpa é nossa mesmo. Quando algo ruim nos acontece, muitas vezes dizemos: foi Deus que quis assim, foi a vontade de Deus, foi Deus que desejou assim, queridos. Nós precisamos começar a rever esses conceitos. Foi Deus que quis assim, ou fomos nós que provocamos que as coisas acontecessem dessa forma? Deus nunca quis, Deus nunca quer, e Deus nunca vai querer o nosso mal, amém? Você pode repetir isso para o seu irmão? Então diz bem alto para ele: Deus nunca quis, Deus nunca quer, e Deus nunca vai querer o nosso mal, amém? Nosso Deus é um Deus bom, que quer o nosso bem, irmãos. Deus sempre quer o nosso bem. Olha o que diz a sua palavra: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não pensamento de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Deus tem pensamento de paz e não de mal para nos dar, queridos.
Isso que Deus tem para nós. Deus tem o pensamento de paz para a tua vida, querido, e não de mal. Então é isso que eu quero que você guarde. Se Ele tem pensamentos de paz, por que então Ele iria punir colocando um demônio dentro da gente? Por que a pessoa iria ficar endemoniada? Pense nisso, queridos. Quando Jesus, por que Deus nos puniria dessa forma? Entregando no seu templo, nós que somos a igreja do Senhor, um hóspede tão cruel e mau quanto é um demônio. Quando Jesus expulsou o demônio da vida daquele endemoniado, Ele nos mostrou a verdadeira vontade do Pai, a paz e não o mal. Atenção os obreiros hoje para essa ministração, amém? Ela é muito forte, obreiros. Fiquem atentos aí. Eu estou aqui revelando a forma como um demônio se manifesta. Veja que ele se manifestou numa sinagoga, onde Jesus estava pregando. E muitas vezes o desejo dele é se manifestar onde? Dentro da casa de Deus, para interromper o culto, atrapalhar o culto. E muitas vezes o quê? Fazer isso na casa das pessoas. Então nós temos que estar muito atentos com relação a isso, queridos. Quando Jesus expulsou o demônio da vida daquele endemoniado, ele nos mostrou a verdadeira vontade do Pai. Ele mostrou a paz e não o mal. A vontade do Pai é que o homem seja totalmente liberto da influência demoníaca em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então meu desejo é que, se porventura nós tivermos alguém nesta situação hoje aqui, você seja totalmente liberta de qualquer influência demoníaca em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muitas vezes a pessoa não tem uma manifestação demoníaca, mas a sua mente, ela está bloqueada, ela está blindada, ele não consegue enxergar, ouvir o que Deus está falando a respeito dele. Então, no nome de Jesus, eu já quero declarar agora que toda mente bloqueada agora seja desbloqueada no nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu querido. Amém? Podemos ouvir um amém? Eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele assim: meu irmão, só Jesus Cristo liberta, amém? Só Jesus Cristo liberta. Diga: só Jesus Cristo liberta. Não há outro que possa libertar, queridos. Jesus em Cafarnaum, pela primeira vez, expulsa um demônio e inicia a passagem, a revelação da existência de um mundo sobrenatural, onde os espíritos maus fazem mal à humanidade. Esses espíritos ou demônios é quem fazem o mal para o homem, e não o Senhor nosso Deus. Jesus revelou o homem um mundo espiritual e nos determinou a batalhar contra aos demônios. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, nos mostrando assim que Deus, além de ser bom, Ele quer o nosso bem. Ainda reparte conosco o prazer de desfazermos as obras do diabo. Ó que diz a Bíblia: e estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18, queridos. Creia que sobre as tuas mãos, faz assim com as tuas mãos, meu irmão. Eu quero declarar que sobre as tuas mãos está a mesma declaração de Marcos 16, 17 e 18. E porão as mãos sobre enfermos e os curarão, expulsarão demônios e eles sairão, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão coisas mortíferas e não lhe fará mal alguma, e os demônios você também vai expulsar em nome de Jesus, amém, queridos? Receba isso para a tua vida, pois 2017 é o ano dos milagres de Deus, amém? Glória a Jesus, queridos, glória a Deus por isso. Vamos aprender hoje com Jesus onde é o verdadeiro lugar desses diabos, queridos. O verdadeiro lugar deles na nossa vida é debaixo dos nossos pés,
É aí que eles têm que ficarem, queridos. Lá no livro de Romanos diz isso, que o lugar deles é debaixo dos nossos pés, amém? Até um corinho que nós cantamos dizendo que o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Vamos aprender que estar debaixo do pé de alguém não significa estar impossibilitado de agir contra esse alguém. Significa ter menos autoridade que este alguém, amém? Em Jesus nós temos maior autoridade do que os demônios, mas isso não quer dizer que os demônios não lutam contra esta humilhante situação. Os demônios estão abaixo da nossa autoridade, queridos. Não estão ociosos em relação a isso, pelo contrário, estão sempre lutando contra os escolhidos, numa batalha que é travada no campo de ideias. Fortaleça o campo das suas ideias com o conhecimento da verdade de Cristo. Aprenda a escolher o bem, vencendo assim todos os demônios e diabos sobre a sua mente, amém? Esta é a vontade de Deus, que nós venhamos a escolher o bem na nossa mente em vez do mal, e pelo simples fato de você escolher o bem, nós já vencemos o mal, amém? Então eu quero que o Senhor me traga à memória aquilo que me traz esperança, sabe? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor tem vinho novo para nós. Então é isso que nós temos que estar nos alimentando todo dia, queridos. Exerça a sua autoridade, né? Jesus, ele exerceu sua autoridade em Cafarnaum. Exerça também aí, aonde você está, na sua casa, no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar. Exerça a sua autoridade, queridos. Jesus, quando nós vemos aqui, ele foi morar em Cafarnaum e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Lucas 4:31. E Jesus havia se mudado recentemente de Nazaré para Cafarnaum. Você que ainda não foi a Israel, aproveite para ir, para você conhecer. Você vai ver que é uma distância não muito longa, né? Aos olhos de ônibus você vai rápido, mas a pé é uma boa distância. Mas Jesus mudou de uma cidade e foi morar em Cafarnaum, onde ele realizou a maioria dos seus milagres, né? Recentemente Jesus muda de Nazaré para Cafarnaum, e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, uma cidade marítima nos confins de Zebulon e Neftali. Mateus 4:13 diz isso. Jesus se mudou para Cafarnaum, uma cidade que ficava a 32 quilômetros ao norte de Nazaré. Imagina você fazendo isso aí a pé ou montado num burrico. Não é fácil, né? Cafarnaum se tornou a base do seu ministério na Galileia. Jesus provavelmente se mudou primeiro para se afastar da intensa oposição que havia em Nazaré. 2. Por causar um impacto sobre o número maior de pessoas. Cafarnaum era uma cidade onde havia muitas atividades. As boas novas poderiam alcançar muitas pessoas e se divulgar até mais rápido. E terceiro, para utilizar recursos e apoios extras para o seu ministério também. Cafarnaum era uma cidade próspera, possuía grandes riquezas, mas havia uma descendência grande moral e espiritual. Este, eu acredito, que foi o maior motivo da sua mudança de Nazaré para Cafarnaum. Jesus escolheu morar em um lugar onde os demônios reinavam sobre as pessoas. Existem cidades, bairros, ruas, enfim, existem, queridos, eu creio, links do próprio inferno aqui na terra, que precisam da presença de Jesus urgente. E quem levará o evangelho até esses locais? Eu e você. Todos nós precisamos levar o evangelho de Jesus a esse local. Cafarnaum era também um local onde ficava um quartel-general para muitas tropas romanas. E foi exatamente nesse ambiente hostil que Jesus estabeleceu a base do seu ministério. E aonde Jesus pregava? Na sinagoga. E admiravam-se a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade.
E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Viesse a destruir-nos? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele, ó demônio. Lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem fazer-lhe mal algum. Lucas 4, 32 a 35. Por que era permitido a Jesus um estranho pregar na sinagoga? Porque era costume permitir aos visitantes que ensinassem nas sinagogas na época. Mestres itinerantes eram bem-vindos para falar àqueles que se reuniam na sinagoga. O apóstolo Paulo também aproveitou esta oportunidade para pregar as boas novas em várias cidades. Você vê, por exemplo, em Atos 13, 5, quando ele chegou a uma cidade chamada Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Atos 13, 5. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeu, mas de gregos. Atos 14, 1. Paulo também usou a sinagoga. Nós nunca devemos perder a oportunidade de pregar as boas novas de Jesus em qualquer lugar que nós estivermos, amém? Nós nunca devemos perder esta oportunidade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, acima de qualquer coisa, pode, além do nada, se comparar a isso. Se os pregadores falassem somente o que vivem, o silêncio seria insuportável, querido. Nós precisamos pregar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realmente realizou, queridos, né? Muitas vezes os pregadores hoje só querem contar as suas histórias, as suas experiências, né? Falar da sua igreja, do seu ministério, e estão se esquecendo de pregar as boas novas de Jesus. É Jesus quem muda, é Jesus quem transforma, é Jesus quem tem o poder, amém? Assim como Jesus se estabeleceu em Cafarnaum e pregou na sinagoga dos judeus, Paulo também pregava nas sinagogas dos judeus. E nós, que não somos membros da igreja da lei, também não podemos perder a oportunidade de pregar a salvação gratuita de todos, de Deus, aos pecadores e também de todos aqueles que se sintam legalistas. E foi justamente dentro da igreja deles que se manifestou o quê? Um demônio em um homem. Havia um homem possesso por um demônio na sinagoga onde Jesus estava ensinando, querido. E o endemoniado foi a um lugar de adoração e insultou quem? A Jesus. É ingenuidade pensarmos que seremos protegidos de todo mal dentro da igreja. Às vezes nós achamos que estamos protegidos. É ingenuidade nossa. É justamente aqui que o inimigo quer nos pegar, é justamente aqui que o inimigo quer nos destruir, queridos. Satanás tem o prazer de invadir o nosso ambiente espiritual sempre que é possível. Mas a autoridade de Jesus Cristo de Nazaré é muito maior do que a de Satanás. E onde Jesus está presente, os demônios não aguentam ficar por muito tempo, amém? Por isso nós temos que buscar, invocar sempre a presença do Senhor nas nossas vidas. Viver ou morar dentro de uma igreja não significa e não muda nada no mundo sobrenatural. Você tem que viver no centro da vontade de Deus. Aí sim você vai encontrar a verdadeira paz que você precisa. A autoridade de Jesus. Admiravam-se da sua doutrina e da sua palavra, que era com autoridade. Lá em Lucas 4, 32. Jesus entrou, e mesmo sendo estranho, logo os que ali estavam viram a grande diferença entre o estranho que acabara de chegar e aqueles que já ensinavam há muito tempo. As pessoas estavam admiradas pela autoridade de Jesus.
para expulsar demônios, espíritos malignos, governados por Satanás, envenenados para hostilizar as pessoas, tentá-las a pecar, colocando doenças sobre elas. As pessoas viam na prática o que apenas conheciam na teoria, aquilo que elas tinham ouvido falar. A autoridade de Jesus ia muito além dos ensinamentos da lei que os sacerdotes costumavam realizar. Jesus, além de ensinar, precisava o que? Praticar o que ensinava. A fé de Jesus era demonstrada com ações das quais o povo não estava acostumado a ver no sacerdote. Exercer uma tarefa com autoridade não significa ser mandão, significa ser um exemplo naquilo que se ensina. Jesus expulsa os demônios, e aquele homem pôde declarar: eu sou livre em Jesus. E você também pode declarar isso: eu sou livre em Jesus. Olha para o seu irmão, diga isso para ele: eu sou livre em Jesus. Amém? Diz a palavra do Senhor: estava na sinagoga um homem que tinha um espírito imundo, exclamando em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio saiu, lançando-o por terra. No meio do povo saiu dele, sem lhe fazer mal algum, queridos. Queridos, os demônios são anjos caídos que se uniram a Satanás na rebelião contra Deus. Pode fazer uma pessoa ficar muda, surda, cega, louca. Jesus enfrentou muitos demônios durante seu ministério terreno e sempre demonstrou autoridade para combatê-los. Neste caso aqui, o demônio se manifestou aos gritos e fazendo um show dentro da sinagoga. Mas Jesus mandou que o demônio se calasse e saísse, e o demônio saiu. Jesus não chegou, pegou o microfone e saiu entrevistando o demônio. Simplesmente ordenou que ele devesse sair. Porque demônio, a Bíblia diz que o demônio, o diabo é o pai da mentira. Então nós não temos que ouvir nada que um demônio, um espírito demoníaco tem para nos falar. Nós temos que expulsá-lo e mandá-lo embora. Jesus não deu conversa para o demônio. Quando o demônio quis dar um discurso dentro da sinagoga, Jesus ordena: cala-te. Hoje nós vemos na televisão alguns, entrevistados, demônios até via satélite, expondo assim a vida íntima de pessoas possuídas pelo mundo. Um verdadeiro show que, na minha opinião, é falta de ética, respeito e entendimento. Entendam como vocês quiserem. O perigo de se entrevistar um demônio é que ele está falando com aquele que é o pai da mentira, queridos. Quando um demônio diz algo, não podemos dar crédito, querido, naquilo que ele diz. Vocês imaginem um espírito sendo entrevistado e ele afirma que aquela pessoa que tem o demônio, por influência dele, está traindo o seu cônjuge. Imagine que isso seja uma mentira do diabo. Quantos problemas ele pode causar dentro de um lar? Nunca acredite num demônio. Creia somente na santa e perfeita palavra de Deus. Amém? Quando Jesus ordena que o espírito saia, ele obedece e sai sem fazer mal algum àquele homem. Este homem certamente já havia procurado ajuda em tantos lugares, mas encontrou somente em Jesus a libertação daquela influência demoníaca, queridos. E o que é mais interessante, todos reconheceram o poder de Jesus. A Bíblia diz que veio o Espírito sobre todos e falaram uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Lucas 4, 36, 37. Os habitantes de Cafarnaum reconheceram a autoridade e o poder de Jesus, tanto no mundo natural como no sobrenatural. O maligno invade nosso mundo. Não é de admirar que as pessoas frequentemente fiquem temerosas, mas o poder de Jesus, meu irmão, é maior do que o de Satanás. O primeiro
passo para vencer o medo do mal é reconhecer a autoridade de Jesus. Ele venceu todo o mal, inclusive o do próprio Satanás. E eu já quero concluir aqui com vocês, queridos. E João, ouvindo no cárcere dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu que há de vir, ou temos que esperar outro? E Jesus respondeu e disse-lhe: ide e anunciai as coisas que ouvis e vede. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os curos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Mateus 11, 2 a 6. Os cegos veem, os coxos andam, queridos, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e muito mais. Tudo isso Cristo fez e faz. Deus nos enviou Ele, aquilo que Ele tinha de melhor, o seu Filho, para nos salvar da morte eterna. Ele abre nossos olhos, ouvidos, limpa nossa mente de toda sugestão maligna, queridos. Outras coisas que são impossíveis de falar. Jesus nos ensinou que não é de Deus que opera o mal, mas sim o diabo. Quando acontecer alguma coisa má no mundo, como um terremoto, não culpe a Deus. O Senhor nunca faz o nosso mal. A doença, o vício, a miséria, a depressão, coisas desse tipo não provêm de Deus, elas vêm do diabo. Foi isso que Jesus ensinou para aquele povo naquela sinagoga em Cafarnaum. É isso que nós devemos ensinar. Você deve ensinar para todos que Deus é bom. Jesus disse: por que me chamas bons? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Lucas 18, 19. Meu querido, a única verdade que liberta é a de Deus. As outras apenas machucam. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero estar orando agora, te abençoando para o mês de agosto. Amém? Pai, eu entro na tua presença agora, Senhor, para agradecer, Senhor, por cada palavra, Senhor, que o Senhor ministrou ao nosso coração hoje, Senhor, através da cura desse endemoniado, Pai, através daquilo que o Senhor fez ali na sinagoga, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, Senhor, para realizar tantas coisas, ó Pai. E quantas coisas o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Que nós possamos ter a mesma coragem, Senhor. O Senhor possa nos mover de coragem, de entendimento, Senhor. Já estamos aqui no mês de agosto, Senhor, e sabemos que o Senhor tem nos guardado, sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito, e grandes coisas o Senhor fará também, ó Pai. Que seja um mês marcado pela Tua bênção, pela Tua mão poderosa, ó Pai. Porque esse ano foi um ano declarado, Senhor, que seria um ano dos Teus milagres, ó Pai. Então eu quero declarar cura, eu quero declarar libertação sobre o Teu povo, ó Pai. E quero declarar, Senhor, que se porventura alguém está sobre alguma ação maligna, ó Pai, será liberto, será curado, será transformado. Como eu terminei esta palavra, a única verdade que liberta é a de Deus, as outras apenas machucam, Pai. Então que o Senhor venha libertar o Teu povo com toda graça, com todo poder, e que a Tua palavra, Senhor, possa alcançar cada um que aqui está, aqueles que já retornaram de viagem, aqueles que vão retornar, Senhor, aqueles que não puderam fazer os 12 dias, estão fazendo uma parte, que possam ser alcançados também com a Tua bênção e com a Tua graça. Guarda a Tua igreja, Senhor, dê ordem aos Teus anjos, acampe neste redor, ó Pai, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor fará neste lugar, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque daqui a alguns minutos nós estaremos participando, Senhor, da Santa Ceia do Senhor, que é um momento sagrado, Senhor, onde nós estamos, Senhor, marcando, selando a comunhão que temos contigo. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e não temos outro, Pai. Eu agora abençoo cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos ceiar em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos.